Boa tarde, gente. Meu nome é Meriane Alves e eu tô gravando esse vídeo para compartilhar com vocês um pouquinho aqui da história do meu negócio. Eu tenho uma lojinha de presente já faz 5 anos. Não é 5 anos de loja, né? 5 anos que eu tô vendendo presente. Aí eu quero compartilhar com vocês o início, o começo de tudo, para que sirva de inspiração até para quem planeja abrir um negócio. Eu não fiz script. Os detalhes, um roteiro, então eu vou contar conforme eu for lembrando. Eu não programei nada, né? Tava aqui meio que sem fazer nada e resolvi compartilhar com vocês essa história. Lá no meados da pandemia, né? Eu trabalhava já numa empresa há 9 anos de sistema financeiro e eu sempre amei trabalhar disso, né? Com o sistema financeiro, era um ramo que eu gostava. Veio a pandemia, fiquei de home office, mas eu sempre fui uma pessoa muito ativa, que não gostava de ficar parada, e aí o movimento da empresa também estava devagar, e aí a gente não sabia o que fazer, né? E eu sempre gostei de dar presente, eu nunca tive muitas condições, mas assim, pro meu marido, pra minha filha, eu sempre amei presentear. E aí eu pensava no negócio, queria ter um negócio, assim como eu acho que a maioria dos brasileiros pensam, né, em ter uma coisa pra chamar de seu. Eu tô olhando ali pra fora porque eu tô na loja e a porta tá aberta. Aí, não sabia o que fazia, e eu sempre falava pro meu marido assim, eu não tenho talento, né, eu não tenho uma vocação pra nada. Eu gostava do meu trabalho, de mexer com o sistema financeiro, mas pra mim não era minha profissão, não era um talento. Eu não tenho talento, tem gente que borda, tem gente que ama mexer com cabelo, não tinha vocação pra isso, mexer cabelo, essas coisas, nunca gostei. E aí, eu decidi na igreja, na época era a Universal, ela tava tendo uma palestra financeira, né? E a gente foi muito legal, aprendi muita coisa. Eu não sou da Universal, mas eu gosto de ir em todo lugar assim que eu me sinta bem, que fale de Deus. E era uma palestra financeira, mas baseada em princípios bíblicos. E aí eu pedi pra Deus uma direção, né? Ai, Deus, me dá uma direção, né? Pra que eu faça, né? Pra me ganhar dinheiro. E aí veio assim, né? Na minha cabeça isso, de montar presente. E aí eu comecei a montar presente e eu pedi pro meu esposo ir vender no carro, né? Abri o porta-mala do carro e ia vendendo na feira. E meu esposo, ele é bem parceiro meu, assim, graças a Deus, mas ele disse que foi por ir, assim, né? Na cabeça dele não ia rolar. Mas, né, ele foi, tipo assim. E aí a gente começou a vender, começou a dar certo. E eu pedi várias direções pra Deus, tipo assim, eu tava lá e aí vinha uma confirmação e aí eu falava, não, Deus, mas dá outra confirmação pra me ter certeza que é comigo? Eu sei que é tanta confirmação que eu acho que Deus tava quase descendo assim e me dando um tapa, né? Tipo, eu já falei. Mas a gente é ser humano e a gente é muito seguro. E aí meu marido começou a vender no carro. E meus primeiros presentes eram muito feinhos, assim, desarranjados. Eu fazia com muito carinho, eu sempre fiz com muito carinho. E sempre com produtos bons, assim. Eu sempre procurei usar produtos mais conhecidos. Nunca trabalhei com coisinha xixelenta. Mas era tudo feito, assim, sem prática nenhuma, da forma que eu sabia fazer, né? E hoje eu falo, assim, que eu vejo os meus primeiros presentes e eu falo assim, não, era de Deus mesmo para as pessoas comprarem aquilo, porque eram desastrosos os presentes. Eram desarranjados, nossa. Mas fui indo e a gente foi vendendo no carro. E eu querendo assim, porque a gente vendia bem no carro, mas no carro é desconfortável, não tem um lugar para você arrumar. Às vezes é dia de sol, bate muito sol, né? Eu vendia muito chocolate. Não é em todo lugar que você pode parar, então você fica apreensivo, com medo de dar uma fiscalização e você não tá com aquele negócio fiscalizado. E aí depois de um tempo, né, tô resumindo, assim, que não falei, eu não fiz roteiro, então não lembro, depois se eu for lembrando os detalhes eu vou falando. Eu pedi pra Deus um ponto, né, falei, Deus, eu queria um pontinho, né, e trabalhando ainda na minha empresa. Eu quero um pontinho pra mim arrumar minhas coisas,
pra me arrumar tudo bonitinho. Aí veio um ponto pra gente. Era um ponto bom, era um ponto que o aluguel era meio salgado para quem estava começando e sem muita instrução. E a gente ficou nesse pontinho um tempinho. Só que no meio desse processo da gente abrir, com todo aquele entusiasmo, a gente fomos roubados 2 vezes. 2 vezes entraram na loja à noite. E isso desmotivou muito a gente. Aí eu lembro que uma vez que minha filha foi lá e viu que tinham entrado, né, tinham roubado, ela me ligou chorando e eu falei assim, ó, não chora. Não chora porque já passou, já roubou, não vou fazer mais nada, não vou ficar chorando pelo leite derramado, é bola pra cima. E aí a gente já desanimou desse ponto, entregamos e voltamos a vender no carro. Aí já tinham perdido o primeiro ponto, né, porque a gente... Pontos é assim, é muito difícil arrumar um lugarzinho pra você pôr o carro pra você vender as coisas. E aí eu pedi pra Deus um outro ponto. Ah, Deus me arrumou outro ponto. E os aluguéis muito caros. Tinha uma coisa de seguro fiança, seguro incêndio, seguro não sei o quê. E, nossa, eu saía várias vezes pra arrumar ponto, não dava. Às vezes os corretores eram super estúpidos, porque a gente não conhece os pontos. Então eu saio daqui, eu vou pra um outro bairro, eu não sei como que é aquele ponto. E eles querem a garantia que você vai alugar, mas eu primeiro queria ver, eu queria me sentir, que ia dar certo. E não tava indo. Até um dia que eu peguei e saí de casa e falei pra Deus assim, Deus, eu só vou sair, o Senhor vai me mostrar um ponto, eu não sei. E eu saí e vi a placa do ponto que eu tô agora. Aí eu falei, não é de Deus. Era um ponto num lugar que, apesar de ser uma avenida, era um ponto que não tem muito movimento. Mas eu senti de Deus que era aqui. E eu botei no meu coração aquela coisa que fala assim, que Deus abençoa a gente onde a gente estiver. A bênção de Deus, ela vai onde a gente está, né? A gente não precisa correr atrás da bênção que é sua. E montei nesse lugar. Um ponto feinho, desarranjado, mas era mais ou menos o que eu queria. Eu queria que tivesse um banheirinho, um espaço para me fazer estilo uma copa e o pontinho na frente. E foi exatamente dessa forma que a gente arranjou. E graças a Deus hoje a gente estamos aqui. Vai fazer nesse ponto que a gente está hoje, vamos fazer 3 anos, agora no mês de março. E olha que incrível, quando a gente foi assaltado as outras vezes, a gente já perdeu muitos recursos, né? Porque você foi assaltado 2 vezes, você já se esgota. E eu abri esse negócio, não porque eu tinha dinheiro junto, um planejamento. Eu abri na cara e na coragem. Cartão de crédito. Comprei tudo no cartão de crédito, falei, vamos tomar banho no cartão de crédito. Que loucura, mas eu fiquei naquele ditado, só quem se arrisca vive extraordinário. Todas as vezes foi no cartão de crédito. E aí, só que aí quando veio pra essa loja, já me deu mais um friozinho na barriga, porque eu já tinha gastado muito esse tecido roubado na outra loja. Então já estava mais limitada. Eu abri aqui com meia dúzia de coisas pingadinhas, sabe? Pingadinhos. Não teve inauguração, não teve uma placa, um carro de som chamando, vem comprar, não. Foi tudo... e desde o primeiro dia que eu montei, a gente vendeu num lugar tipo deserto. Deserto assim, é uma avenida, mas tipo assim, não é um lugar que tem fluxo intenso. E a gente vendeu. E aí eu falo assim, nossa, é de Deus, né? Porque você vender assim, sem planejar, tipo, você só abrir as portas. E eu vendo presente, né? Todo dia que você vai querer um presente. Tipo assim, não é um negócio que você, uma roupa que você olha e gosta, é pra mim. Não. Pra você dar um presente, você precisa ser uma pessoa a ser presenteada. Você precisa ter uma data, né? Pra presentear. Mas Deus preparou e desde o primeiro dia que eu abri a loja, a gente vendeu. E assim seguimos 3 anos, vai fazer 3 anos agora em março, que a gente estamos aqui, né, pela graça de Deus. E foi assim, né, eu resumi bastante, porque, né, não vou lembrar de todos os detalhes, mas o que eu quero compartilhar nesse vídeo, às vezes a gente fica esperando tanta coisa, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver não sei o que, se a gente esperar nada acontece. A gente foi na cara e na coragem. A gente abriu e tá dando certo. Você já, nossa, tá rico? Não, nem perto disso, mas assim,
Graças a Deus eu consigo vender para suprir, né? Depois de um tempo eu saí da minha empresa, já não estava, a minha empresa continuou home office, mas já estava a loja já me sugava muito assim, né? E fui aprimorando os presentes. Hoje eu vejo meus presentes, eu amo. Gente, eu sou apaixonada por meus presentes. Eu monto meus presentes e eu falo assim, nossa, que lindo, né? Tipo assim, não é uma coisa que eu monto aqui só pra vender. Não, eu realmente, eu viro, eu coloco, eu mexo, até ficar de uma maneira que me encanta. Eu falo, não. Eu oro, eu consagro, eu falo, Deus, leva essa cesta, esse presente que traga felicidade, que traga prosperidade para a pessoa que está comprando, né? Felicidade. Ah, mas essa pessoa não acredita em Deus. Eu tô desejando uma coisa boa, né? Então, eu acredito que essa pessoa é abençoada da mesma forma. E foi assim. E hoje já tá aqui presente, vai fazer 3 anos. E a gente tá aqui. Graças a Deus.